Fêmeas, feras, mulheres animalescas ou lelescas para as mais íntimas. Hoje a gente está aqui para o terceiro episódio do Animalesca Podcast com uma convidada muito especial que é a Juliana Carneiro. Ju, quer se apresentar pra gente? Olá, mulheres, tudo bem? Amanda, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você, com a sua audiência, para a gente falar dessas temáticas tão importantes, tão preciosas, tão urgentes para todas nós mulheres, que é o bem-estar feminino. Então, há mais de 10 anos que eu me dedico ao estudo científico da felicidade, com pós-graduação, com certificação internacional, e todo o propósito do meu trabalho, a missão da minha vida é apoiar outras mulheres nesse processo de autoconhecimento e fortalecimento feminino, onde eu uso as estratégias da psicologia positiva para apoiar as mulheres a se revelarem, a se reconhecerem por suas forças, por aquilo que elas têm de melhor, e assim poderem florescer. Maravilha! E eu vou começar te perguntando sobre o que é em si a psicologia positiva, né? Porque o pouco que eu tô começando a conhecer e farejar esse mundo é de sair da psicologia como algo que trata só mais as patologias, ou a pessoa tá num lugar de urgência, né? De depressão, de ansiedade, crise, para ir buscar uma ajuda. E a psicologia positiva, ela traz uma outra abordagem, né? Através das forças humanas. Aí eu queria escutar um pouco de você, assim, sobre essa temática. Vamos lá. Eu costumo dizer que a psicologia positiva é a ciência do óbvio, né? É aquela ciência da nossa avó, do nosso avô, né? É tudo aquilo que todo mundo já sabe, que a gente sempre soube, né? Mas que a maioria das vezes a gente não faz, né? Porque não basta saber. Então, eu acho que ela traz estratégias muito simples, muito práticas, com foco no que dá certo, com foco no que há de bom, e isso é muito fortalecedor. É um movimento científico, não é uma linha da psicologia, não é positivismo, então não é pense positivo que tudo vai dar certo na sua vida. Como eu disse, é um movimento científico. O que eu quero dizer com isso é que todas essas estratégias que a psicologia positiva nos apresenta, como por exemplo a prática da gratidão, atos de bondade, reconhecimento de forças e virtudes humanas, propósito, resiliência, todas essas práticas, todas essas temáticas desse grande guarda-chuva que a gente chama de psicologia positiva são validados cientificamente, foram testados empiricamente e por isso eu acho que é tão fácil para as pessoas entenderem e por isso também tem tanta entrada no mundo corporativo, porque é ciência. É ciência, e acho que a ciência muito acontece empiricamente literal, né? No corpo também, porque como metrificar tudo isso que você acabou de falar? Pessoas realmente vivendo isso, experimentando, sentindo e validando pela experiência, não é só porque tá escrito. Exatamente. E acho que entra esse tema que é a prática mesmo, né? Colocar em prática tudo que tá disponível hoje de psicologia positiva. Até você tocou no corporativo, como hoje tá crescendo muito esse mercado. De onde vem essa demanda? Do adoecimento, né? Do gigantesco adoecimento. Se for ver hoje os números de burnout, por exemplo, são enormes. Isso representa um prejuízo gigante para as empresas e para a economia global. Então, quantas pessoas hoje são afastadas do trabalho por casos de depressão, de ansiedade? Então, isso é uma demanda hoje para as organizações, para as instituições, pensar sobre a saúde mental dos funcionários, né? Então, acho que a psicologia positiva também, ela cresceu muito nos últimos 20 anos, muito por conta do adoecimento global, né? Então, a gente sabe hoje que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a depressão é um maior transtorno global hoje, né? Global, então eu não estou falando de Brasil ou Estados Unidos, estou falando do mundo. Então, esses dados fazem com que a comunidade científica volte o seu olhar, né, para pensar em saúde.
né? E a psicologia positiva, ela apresenta 2 protocolos, um de prevenção de saúde mental e outro de potencialização de felicidade, né? Acho muito interessante falar que, assim, a psicologia positiva, ela foi criada não para lidar com pessoas que já estavam em colapso ou que já estavam com transtornos mentais instalados, né? Ela foi feita para trabalhar com todas aquelas outras pessoas que não estão com nenhum transtorno, mas também não estão vivendo, não estão florescendo, não estão no seu pleno potencial. Sentem a vida vazia, não conseguem encontrar um sentido para sua atuação no mundo e não estão realizando coisas importantes e não estão experimentando emoções positivas. Então, o objetivo desse movimento científico é ajudar essas pessoas que estão nesse lugar meio de limbo a florescerem. E o que seria florescimento? Que é, segundo Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, o objetivo dessa ciência, né? Florescer é exatamente isso, realizar coisas importantes, ter a percepção de que a sua vida faz sentido, né? E vivenciar, experimentar emoções positivas. E assim, dentro do ambiente corporativo, especificamente, o que seriam os limites, assim, sobre a responsabilidade da empresa de oferecer um ambiente seguro e propício a esse florescimento, a esse desenvolvimento, o quanto que é parte da empresa e o quanto que é do indivíduo independente, né, de estar ali na empresa, não buscar isso por ele mesmo, porque a gente sabe, né, o ambiente da empresa influencia muito ali na vida pessoal e essa pessoa também, esse indivíduo também pode exercer um impacto profundo ali na empresa, no ambiente que ele está. Então eu queria compreender um pouco mais dessa responsabilidade compartilhada. Se você pensar, as pessoas passam a maior parte dos seus dias e das suas vidas dentro do ambiente de trabalho, né? Então, assim, a gente tem que ter atenção porque a forma como a gente vive é a nossa vida e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, isso é bem filosófico, né? Tipo, você é o que você faz, né? Você é o resultado de todos os seus hábitos, né? Então, por exemplo, se você passa 10 horas, 11 horas dentro do seu trabalho, quem é mais responsável, o indivíduo ou o ambiente do trabalho? E as coisas se misturam. Hoje em dia a gente não tem mais essa separação, né? A gente vem de uma época lá atrás em que as pessoas separavam muito vida pessoal de vida profissional. Hoje em dia a gente sabe, isso já caiu por terra, né? Você é uma pessoa só. Você é um ser único, né? E essa vida pessoal, quando você sai do trabalho, e a vida profissional, elas fazem parte de quem você é, né? Então eu acho que sim, acho que as empresas têm sim uma responsabilidade sobre a saúde mental dos colaboradores, especialmente porque hoje a gente sabe que muitas empresas fornecem um ambiente extremamente tóxico. Né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, as empresas devem estar atentas, devem ter essa preocupação de fornecer as ferramentas, de criar ambientes propícios para o florescimento humano. Até porque isso também traz inúmeros benefícios para as organizações, né? Então, a gente tem muitos dados de pesquisa que mostram que pessoas felizes se relacionam melhor, são mais engajadas, são mais produtivas, têm mais chances de sucesso, têm mais chances de realização, né? Então, tudo isso impacta muito no ambiente de trabalho, na produtividade e nas entregas dos colaboradores. O contrário também é verdadeiro, né? Um colaborador com depressão, um colaborador com transtorno de ansiedade, como que ele vai entregar, né? Como que ele vai fazer as entregas, como que ele vai se relacionar com as pessoas à sua volta, como que vai ser o ambiente de trabalho que ele vai oferecer para a equipe, né? Para os outros colaboradores. Então, isso tudo vai impactando para o bem ou para o mal. Até vou comentar um pouco, assim, eu sou formada em economia e quando eu fui fazer meu TCC eu estudei exatamente o impacto da comportamento organizacional positivo e o capital psicológico positivo. Como que isso influenciava na eficiência de preços do IBRX 50, para quem não sabe, que são as empresas mais transacionadas da Bolsa de Valores. E a gente fez isso baseado como mensurar se essas empresas têm ou não esse ambiente saudável. Aí a gente usou como referência elas serem certificadas pelo GPTW, né, que é o Great Place to Work, os melhores lugares para se trabalhar.
De 50 empresas, assim, 44 dessas 50 mais são certificadas de EPTW. Então você vê o quanto que as empresas grandes, né, os gigantes já têm esse olhar, considerando aí a saúde e o bem-estar do colaborador, mas muitas outras empresas, ou que não são de capital aberto, ou que são pequenas, médias empresas, talvez ainda não tenha a mente aberta para como inserir, o que é uma abordagem adequada para inserir essa temática dentro de uma empresa que não tem ainda o olhar para isso. Eu acho que são as abordagens da psicologia positiva, né? Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, né? A gente está falando de capital humano, de capital psicológico positivo, que são otimismo, né? Então, pessoas otimistas têm mais chances de sucesso, vendem mais, se relacionam melhor, têm um bom humor, tem um astral diferente, tudo isso impacta o quê? Nos relacionamentos e no sucesso no trabalho. Outro capital psicológico positivo para o trabalho seria o desenvolvimento da resiliência, que nada mais é, no frigir dos ovos, do que uma flexibilidade psicológica. Então, é uma ausência de rigidez, é a capacidade de se adaptar mais rápido às mudanças, aos fracassos. Isso também é muito importante para um profissional de sucesso, que faz a diferença dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, hoje você tem também um estudo do Cameron King, né, que fala sobre liderança positiva e que traz algumas forças de caráter para o ambiente de trabalho que eu considero super importantes. Então, desenvolver a compaixão, né, e a gratidão seriam duas forças importantes para a gente ter um ambiente de trabalho melhor. A gratidão, por exemplo, ela é estudada na psicologia positiva como uma força de caráter, mas ela também é uma emoção social que nos ajuda muito a nos relacionar bem com as pessoas. Então, quando você quer melhorar o clima organizacional, você com certeza leva a ativação de gratidão. Tem várias práticas. Reconhecer os colaboradores, às vezes partindo isso da liderança também, né? Sim, conhecer por aquilo que eles têm de melhor, pelas forças de caráter, né? O resultado desse teste, ele é muito fortalecedor e o Seligman, por exemplo, ele vai dizer que se você quer transformar o seu trabalho em vocação, então faça o trabalho de alinhar suas primeiras 5 forças com as suas tarefas de trabalho, né? Porque o reconhecimento e a utilização dessas forças em todas as suas atividades profissionais traz o quê? Um aumento enorme de satisfação no trabalho, né? Autenticidade, protagonismo. Aumenta o engajamento, aumenta a produtividade, aumenta a realização de metas e chances de sucesso na realização, né? Então tem muitos dados de pesquisa que mostram o quanto o reconhecimento dessas forças ajudam as pessoas também a terem um ambiente de trabalho mais saudável, mais positivo e também mais colaborativo, com mais engajamento. E por um outro lado também, se isso não está disponível no ambiente de trabalho, vem o tal do turnover, né? Que às vezes muitas pessoas já estão trabalhando, mas já estão pensando em procurar outro trabalho, pensando em sair. Então imagina para um líder, né, de empresa ter ali um monte de colaboradores, às vezes que está trabalhando para você, mas não está tão engajado, já está pensando em outra coisa. Então, como é muito realmente valioso proporcionar esse ambiente de florescimento. Uma das maiores queixas dos colaboradores é não ser reconhecidos pelo seu valor. Trabalhar com o teste VIA dentro das organizações é um salto quântico nesse sentido, porque a pessoa vai ser reconhecida pelo que ela tem de melhor, as características positivas da sua personalidade. Como eu disse no início, a psicologia positiva é uma mudança de olhar. A gente vive ainda numa cultura do gap, e isso é levado às vezes muito a sério dentro das organizações. Muitos processos de coaching, por exemplo, dentro das organizações, sempre levam o funcionário, o colaborador a pensar sobre o que falta, né? Ou seja, o que você precisa atingir, o que você precisa melhorar, o que te falta. E a gente fica correndo sempre atrás do rabo, na tentativa de complementar os nossos gaps, de olhar para as nossas fraquezas, né? Só que as pesquisas mostram que ficar tentando melhorar a fraqueza, né, não é algo fortalecedor e não é gerador de bem-estar.
né? Ao contrário, reconhecer aquilo que você já tem de potente, se ver pelo óculos das forças e ver a sua equipe pelo óculos das forças, é muito potente, é muito fortalecedor. E aí você começa, ao invés de falar para esse indivíduo melhorar as fraquezas, você começa a apostar em atividades, em funções para aquele indivíduo, onde ele possa usar mais aquilo que é natural para ele e que reflete quem ele é. E que ao usar ele se sente mais feliz, ele se sente ele, né? Então, eu acho isso muito poderoso. E você falou bastante do indivíduo, né? Do indivíduo se sentir ele ou ela. Até puxando aqui mais para mulher agora, já que você trabalha mais especializada também com o desenvolvimento de lideranças femininas. O quanto que uma mulher que já caminha, independente da vida profissional, que ela já caminha o autoconhecimento, a busca pela espiritualidade, pelo sentido de vida, a conexão com a sua natureza, né, nas suas relações, sua ancestralidade, tudo que tá aí nesse universo do feminino e isso vai impactar, isso contagia para onde ela vai, né? Seja o trabalho, seja em qualquer outro ambiente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa liderança feminina, sobre essa emergência da mulher como liderança no mercado, não só no mercado de trabalho, mas no geral. E como que você se conectou também de se especializar em mulheres? Eu acho que existem conhecimentos que a gente traz na mochila, né? Então, para mim, esse da conexão feminina é um que já veio, sabe? Tipo, no seu HD. E aí, em algum momento da vida, você abre uma portinha, né? Que se conecta com algo, com algum conhecimento, que no meu caso, para mim, foi o livro Mulheres Correm com os Lobos. E aí você faz o download, né? Todo aquele conhecimento aí, ele baixa como um grande insight. E você se revela, você se descobre fazendo algo que você nunca fez antes, fazendo bem e de modo muito intuitivo. Então, para mim, no início foi assim. Foi com o trabalho do livro, que começou com uma grande catarse, um processo profundo de autoterapia, auto-coaching, e que transformou a minha vida, tanto a minha vida pessoal como a minha jornada profissional, né? E aí eu entendi que realmente a missão do meu trabalho, o propósito da minha vida, seria apoiar outras mulheres nesse processo de mergulho interior, de autoconhecimento profundo, de fortalecimento feminino, né? E eu comecei fazendo isso como facilitadora de círculos de mulheres, com as histórias do livro Mulheres Correm com os Lobos, e fui buscando me profissionalizar e me equipar de ferramentas, de instrumentos melhor para acessar essa cura feminina que eu acho tão urgente e tão preponderante para a mulher contemporânea, né? Então hoje a gente tem dados de pesquisa que são muito alarmantes em termos de saúde mental das mulheres, né? E isso é algo que me afeta e que me preocupa muito, né? Então hoje no Brasil 45% das mulheres sofrem de ansiedade e depressão, e as mulheres elas têm uma tendência maior a adquirir ou desenvolver a depressão se comparada aos homens, né? Nos últimos 40 anos, uma pesquisa global mostra que as mulheres, elas revelam, né, em várias pesquisas, que o bem-estar subjetivo das mulheres teve uma queda considerável nos últimos 40 anos, né? Pergunta que fica, né, um grande paradoxo nossa, fizemos tantas conquistas, mas parece que a gente perdeu um pouco em termos de bem-estar, de qualidade de vida. Perdemos um pouco não, perdemos muito, né? E a resposta para mim tá na dupla jornada. Porque se você pensar na mulher de 40 anos atrás, era muito menor o índice de mulher que trabalhava, né? Então o que você está dizendo, Juliana? Não trabalhem? Óbvio que não. Eu estou dizendo que se você for para países em que países como a Alemanha, que há uma igualdade de gênero maior, esse índice de bem-estar subjetivo também das mulheres também é maior. O que adoece muito as mulheres no Brasil é essa tripla jornada que a gente tem que fazer, né? Somos todas maratonistas. Então a gente ainda tem a responsabilidade do maternar,
né? E essa responsabilidade não é só uma responsabilidade alimentar, de cuidar, que ainda recai muito sobre as mulheres, mas é uma responsabilidade que vai além. A gente é responsável pelo bem-estar da nossa família, pela felicidade dos nossos filhos. Isso é bastante pesado, né? E poucos homens dividem essa carga emocional com suas companheiras, parceiras. Então, eu acho que... E a gente tem uma tripla jornada, né? Então, tem a jornada do maternar no padrão ouro, né? De maternidade, igual a gente aprendeu, no qual a gente foi criada, né? Quantas vezes a gente escuta mãe é uma só? Ah, mãe é uma só, pai nem existe nessa jogada, né? Então, é uma grande responsabilidade que nos adoece muito. Hoje a gente tem um burnout materno, então acho que isso também diz muito sobre esse padrão ouro de maternidade que é louco, que é inatingível, ainda mais nos dias de hoje, em que a gente tem que ser mãe e a gente tem que ser uma ótima profissional, né? A gente tem que performar no mundo do trabalho, performar na maternidade, e tem a terceira jornada, que é estar em forma, né? Ser magra e, se possível, sarada, né? Então, é muita coisa em cima da mulher, é muita sobrecarga mental. E essa sobrecarga mental, eu acho que é o que talvez seja um dos grandes vilões aí dessa infelicidade, né? E junto com isso, a questão da autoestima feminina, que também eu considero um calcanhar de Aquiles da nossa felicidade, né? Que é outra coisa que parece que a gente já nasceu devendo, porque a gente aprende desde muito cedo, eu acho que as meninas por volta dos 7 anos, que nessa cultura patriarcal o feminino vale menos que o masculino. Então daí eu acho que começa a nossa jornada em busca de ser perfeitas, de assumir tudo, de ser boazinha, de ter um desempenho maravilhoso, de confundir produtividade com valor, para que a gente possa se sentir aceita, para que a gente possa se sentir boa o bastante. E nessa intensidade toda, né, da mulher sentindo toda essa autoexigência, essa autocobrança, que não é só auto, né? Ela vem sim de fora também, e acaba tendo essa sobrecarga mental e emocional, né, para a mulher. E acho que nos limites disso, né, quando vem a explosão, a catarse, o burnout, né, seja no trabalho, seja na maternidade, como for, eu acho que vem essa urgência, a necessidade gritante da mulher voltar para dentro mesmo e ter esse resgate do feminino selvagem. Porque, na verdade, acho que esse burnout, ele já é uma expressão da fera feminina, rugindo e assim, gritando por socorro, ou querendo destruir tudo ao seu redor porque não aguenta mais, assim. Isso chegando num super limite mesmo, né, falando aqui. E como eu sei, você comentou do livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, e também trabalha com mulheres, acho que já deve ter testemunhado muitos cenários emocionais femininos. Como que você vê essa busca pelo resgate do feminino selvagem como necessária para mulher, para uma mulher que não tem ideia, nunca ouviu falar o que é um feminino selvagem? Como que você traria para ela sobre isso? É cura, né? É um lugar de cura. Então vamos lá, a Clarissa Pinkola Estes, autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela numa entrevista para um jornalista, ele perguntava para ela incessantemente, mas afinal quem é a mulher selvagem? E ela tentou explicar de todas as formas e ele continuava, mas quem é a mulher selvagem? E aí na última vez ela falou, é Deus. Tá bom para você? A mulher selvagem é Deus. Mas ela é a deusa da vida, morte e vida, né? Que vem trazer vários ensinamentos pra gente, pra nós mulheres, para nos ajudar a resgatar essa essência do feminino primordial, né? A mulher selvagem é a origem do feminino. E essa origem, ela tem muito de quê? De cura, né? Então, no início do livro, ela já traz os sintomas de desconexão com esse arquétipo da mulher selvagem, né? Os sintomas de desconexão são insegurança, né? Incapaz de estabelecer limites saudáveis para a vida, né? Incapaz, elas não têm coragem de se arriscar,
de empreender, não têm coragem de mostrar seu trabalho, né? Entregam a sua criatividade para outras pessoas, né? Não querem se arriscar, não querem começar algo novo, não têm coragem às vezes de terminar algo que já não satisfaz, que não dá mais prazer, mas elas preferem ficar paradas, porque parado é o único lugar seguro para quem perdeu os instintos. Então essa construção do livro para Clarissa, que é analista junguiana e contadora de histórias, é tentar, através de 15 histórias, apoiar as mulheres nesse resgate do feminino. E esse resgate do feminino é o resgate de si mesmo, é o resgate não só da consciência sobre a própria história e sobre a cultura cruel que nos cerca, mas como também do ser, do indivíduo, né? Então a gente já começa no primeiro capítulo, La Loba, com um mergulho profundo de autoconhecimento. La Loba, ela aparece na nossa vida, na vida das mulheres, quando a gente está se sentindo como perdida, cansada, exausta, quando a gente não consegue mais imaginar dando o próximo passo, sem saber qual o próximo passo dar, né? E aí ela vai dizer, bom, esse lugar é bom, esse lugar do deserto, esse lugar de ausência de respostas, esse lugar de se sentir perdida, é o lugar em que talvez você possa encontrar a loba, e se você tiver sorte e ela simpatizar com você, ela pode lhe ensinar algo da alma, algo sobre a alma, né? Então, quando você fala de, talvez esse burnout, esse adoecimento, seja essa fera gritando dentro de nós, né? Dentro de uma abordagem mais junguiana, a qual eu transito há muitos anos por conta do livro, o que Jung diria é que sim, todo o adoecimento do corpo físico, e aí a gente inclui a mente também, né, é uma tentativa do self, ou seja, da alma, de nos falar, ei, basta, chega, né? São sinais que a nossa alma vai mandando para ver se a gente entende que chegou a hora de fazer algo novo, algo diferente, né? Que chegou a hora de olhar para dentro de si mesma, que chegou a hora de se perguntar, ei, peraí, para onde eu tô indo? O que eu tô fazendo com a minha vida? Né? E para onde eu quero ir? E quais são as minhas necessidades? E quais são os meus tesouros? Né? Aquilo que eu tenho de melhor. Né? E La Loba nos ensina sobre isso, que independentemente dos intempéries da vida, né, das tragédias, dos problemas, dos desafios, há algo que existe dentro da força indestrutível dos que está nos ossos. Os ossos são essa força indestrutível. É algo que a gente não destrói, nem com fogo, nem queimando, né? E se a gente for fazer uma analogia com as forças, é como as nossas forças. Elas também estão dentro de nós. Muitas vezes a gente não tem consciência de que a gente tem essas fortalezas, né? E que elas existem como um grande manancial de potencial positivo para a gente empreender na nossa vida. Mas elas estão dentro da gente. E se a gente fizer esse mergulho, né? Se a gente fizer esse trabalho que em La Loba a gente chama de arqueologia psíquica, né? Que é buscar esses ossos, buscar essa força indestrutível dentro de nós, com esse foco do que temos de melhor, nós vamos encontrar. E ao encontrar isso, nós estamos prontos para o próximo passo, ou seja, para continuar aprofundando nesse entendimento de quem somos, quais são as engrenagens, né, da nossa psique. Né? Como é que funciona o nosso cérebro, como é que funciona, o que a gente faz, os sabotadores, mapear esses sabotadores, né? Perceber as histórias que a gente se conta. A gente está o tempo inteiro se contando historinhas, para as mulheres especialmente, mas para os homens também. Muitas vezes as histórias que a gente se conta são histórias enfraquecedoras. Então, como é que a gente faz para começar a se contar histórias que nos fortaleçam? Né? Para começar a mapear tudo que há dentro de nós, aquilo que é bom, nossas forças e virtudes humanas, nossos talentos, e aquilo que não é tão bom, mas que também precisa ser integrado para uma vida saudável e feliz, como as nossas sombras. Até mesmo para não se enganar, né? Fingir que não tá vendo, e também para perceber quando essas fraquezas e desafios estão vindo, se aproximando, para você não ser pega de surpresa por você mesma. Exatamente. Né? E acho que existem duas perspectivas quando a mulher vai tomar coragem de adentrar nesse universo próprio, né? Se ela faz isso de um lugar de equilíbrio, de vontade, de desejo de se conhecer, de desejo de viver coisas novas, é como se fosse
uau, uma folha em branco que eu vou pintar algo lindo. Mas quando é socorro, não aguento mais o que eu tô vivendo, eu tô em urgência, eu preciso viver algo novo, aí parece que tá indo num abismo escuro, numa caverna, e aí tem uma frase maravilhosa que eu amo, que é que as cavernas que você tem medo de entrar guardam os tesouros que você mais tá procurando. Eu acho essa frase muito linda, assim, porque é bem isso. Nos momentos desafiadores a gente adentra e você vai descobrir uma força sua, vai desenvolver, né, a resiliência, né, a coragem e não ter medo mais, não ter medo de si mesma, porque no fundo a gente tem medo da gente mesma. Essa mulher selvagem, ela é tão poderosa, tão visceral, tão avassaladora a hora que você se encontra com esse lado, né, do feminino, que acho que é até instintivo a gente ter medo do nosso próprio poder. Sim. Quer falar um pouco sobre o poder, assim, feminino? Como você sente o poder de capacidade também, né? Da mulher chegar a um ponto que, peraí, eu posso, eu sou capaz, e sair daquele limbo de fraqueza, de esmorecida, de minguada. Não, gente, sai dessa, hein? Acho que os dois são opostos da mesma moeda, né? O Jung tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: nada de novo, de criativo pode vir sem caos. Eu acredito muito nisso. Eu acho que tem vários momentos da vida desses de encruzilhada, onde a gente pode encontrar a loba, e acho que eles são importantes. Então, assim, se eu pudesse falar algo para as mulheres para fazerem esse início de jornada, não evitem o conflito, sabe? Aceitem o conflito, aceitem a dúvida, aceitem a angústia. São sintomas importantes que podem te levar à cura, à felicidade, ao bem-estar, a uma vida mais plena e significativa. Às vezes parece que tá afogando lá nos rios das almas. Aí quando levanta, você emerge, respira fundo a vida lá fora. A travessia, quando você completa a travessia, há muita vida, uma coragem muito grande que emerge a partir dessa coragem mesmo, de atravessar. E que vão ter outras travessias aí ao longo da vida. Sem dúvida. Mas quando você passa uma e que você aparelha integralmente, eu sou capaz de fazer essa travessia dentro de mim, quando vier a próxima, parece que você já está preparada, você já consegue criar um ambiente para você fazer essas travessias de uma forma consciente. Eu acho que essa visceralidade feminina até da busca pelo conhecimento, acho que também é algo instintivo. Sim, mas é que eu acho que muitas vezes a mulher ela procura esse conhecimento em lugares errados, entendeu? Exato. Muitas vezes ela está procurando por informação. A gente tem que aprender a procurar por sabedoria, para a gente sair da armadilha do conhecimento pelo conhecimento, né? Então, assim, o trabalho com o livro, por exemplo, falando de poder pessoal e de resgate desse poder para as mulheres, é o trabalho das mulheres tomarem posse dos seus poderes instintivos. E se você consegue tomar posse desses poderes instintivos, você consegue transitar no mundo externo com muito mais segurança de posse dos seus poderes instintivos. Tem raiz, ali vai fundo mesmo. E o que são esses poderes instintivos das mulheres? É o insight, que é aquele que eu falei lá no início, né? Que é quando a gente faz aquele download, né? Que a gente tem aquele momento de Shazam e a gente fala, caramba, era isso. Uau. Né? E aí a gente descobre a pólvora. Então é o insight profundo, é a percepção aguçada, né? Ou seja, ver além do facilmente observável, que tem tudo a ver com esse autoconhecimento, e a intuição. Então o livro nos ajuda a tomar posse desses poderes instintivos para sair para o mundo externo, né? Pensando assim num filhote de lobo, né? Como a mãe loba cria seus filhotes, é exatamente isso que ela faz. Ela vai ensinando eles a farejar o perigo, ela vai ensinando eles a enfrentar os predadores, né? E a gente não é ensinado a fazer isso. E muitas vezes a gente também não cria os nossos filhos ensinando eles a fazerem isso, farejar o perigo, usar seus poderes instintivos, né? A gente vem de uma cultura do intelectualismo,
né? E a gente vai desaprendendo a estar mais no visceral, nos instintos, para estar mais no intelectual e na domesticação. Que é também não saber falar não, né? Se submeter a muitas situações. É a educação que a gente recebe para ser boazinha. É aquela educação para sorrir, né? Pra ser elegante, para educada. aceitar as maiores esquisitices, né? Que faz com que depois a mulher cresça, né? E vá cair na armadilha do Barba Azul, que é o capítulo 2 do livro. E vá pensar, poxa, até que a barba dele não é tão azul assim, porque a gente foi ensinada para adorar a pílula. A gente foi ensinada para ver o marido traindo e fazer vista grossa, né? Para ver as coisas mais estranhas, mais esquisitas e pensar, não, até que não é tão estranho assim. Tudo bem, um conformismo. Falando dessa travessia toda que o livro, né, quando você tá lendo, é um livro muito especial mesmo, esse livro, para quem nunca leu, recomendamos, né, grandemente. Isso passa pelo corpo também, além de você estar lendo e você sente, porque é um livro muito profundo, parece que realmente você vai lendo e aquilo você vai sentindo na sua célula, né, mas todo esse conhecimento também, ele precisa passar pelo corpo feminino, como até uma travessia de nascimento, de parto, que isso é um exemplo que eu tô bem próximo agora, que eu acabei de ganhar neném, mas enfim, toda mulher que vai se descobrindo esse manancial através da dança, através da voz, através do grito, né, do movimento, de um esporte que seja, da conexão com a natureza, né, da mulher resgatar essa identificação com a natureza, que é profunda, que vai no escuro, na terra, mas que cresce a partir de lá, que rompe, que vai buscar luz, que floresce, que apodrece, que cai o galho. Então, se você for se identificar com a natureza, é muito igual a jornada humana também. Então, tem coisas que a gente não precisaria se surpreender tanto se tivesse conectada com a natureza. Você ia compreender que isso é parte do nosso ciclo, né, de ser humano, assim. Então, como que é para você essa jornada com o corpo integrando todo o conhecimento, né? Eu acho, por exemplo, quando a gente olha, né, trazendo um link com a psicologia positiva para o modelo de felicidade integral que a gente ensina no Holbein Institute, modelo criado pelo Dr. Tal Ben-Jarrah e pela Megan McDowell. A Megan foi professora de yoga há muitos anos, ainda é, né? Então ela traz muito forte essa conexão entre corpo e mente. E um dos elementos, uma das dimensões para esse bem-estar integral é exatamente o físico, né? Então, dentro desse modelo de felicidade integral, a gente tem o espiritual, o físico, o intelectual, o relacional e o emocional. Então, como que o corpo nos ajuda nessa jornada, né, de se tornar ou de se reconectar com sua essência e com os seus sentimentos, com as suas emoções e com as suas necessidades? O corpo ajuda porque ele é o nosso tapete mágico que nos permite vivenciar todas essas experiências, né? E nesse sentido, se a gente estiver conectado e ligado ao nosso corpo, ele é um mestre pra gente, porque ele nos traz grandes insights sobre, por exemplo, como nós estamos nos sentindo. Então, na formação do Holbein, a gente fala muito no físico sobre o biofeedback, né? Como o corpo mostra pra gente como a gente está, como está a nossa mente, como estão as nossas emoções, né? Então, por exemplo, se eu tô com uma postura assim, largada, né, solta, isso reflete muito de como eu estou internamente, também desorganizada, também talvez desequilibrada, né? Fora os sintomas. Então, por exemplo, se eu tô com os meus batimentos cardíacos acelerados, né? Essa é uma resposta do meu corpo a algo que eu estou vivendo. É o quê? É um medo? É uma emoção negativa? Que emoção é essa? Que medo é esse? Então, nesse sentido, se a gente estiver atento a esses sinais do corpo, eles dão insights pra gente, muito importantes também, sobre como está a nossa vida, né? Sobre o que estamos sentindo. Ter essa conexão é muito importante e nos mantém também saudáveis, né? Porque eu acho que o tempo inteiro a gente está tentando, nessa cultura tarefeira, né, que nos exige uma produtividade enorme, a gente está o tempo inteiro tentando jogar as nossas emoções e necessidades para debaixo do tapete e seguir em frente. E o corpo vai dando sinais,
né, os sinais de esgotamento, os sinais de ansiedade, né, eu dei aqui um exemplo, taquicardia, aquela respiração curta, né, às vezes uma mão suada. Tudo isso é o corpo nos querendo revelar algo. Sobre o quê? Sobre a nossa mente, sobre o nosso estado emocional, né? Então, quando você está protagonista, quando você está liderando a própria vida, você está consciente dessa conexão corpo e mente. Você está tomando posse das mensagens que o seu corpo está querendo te passar, né? E está buscando investigar mais, né? Então é ansiedade. Essa ansiedade vem o quê? Vem da onde, né? O que ela quer me dizer? O que esse sintoma do meu corpo me traz de informação importante sobre o meu estado emocional? Como que isso tudo que a gente falou agora se aplica, por exemplo, para as mulheres que estão buscando empreender um projeto próprio ou que já estão no corporativo, principalmente em posições de liderança? Uhum. Então, eu costumo falar, né? Até gravei outro dia um history no meu perfil falando sobre isso. As mulheres esquecem que tanto para empreender quanto para realizar coisas importantes, né, no mundo corporativo, como lideranças femininas, existe um passo anterior. E o passo anterior é o autoconhecimento. Ninguém lidera bem a si mesmo ou uma equipe sem autoconhecimento. Ninguém consegue se lançar nessa jornada desafiadora do empreendedorismo sem se conhecer muito bem, né? E se conhecer nesse lugar de quais são os seus tesouros, quais são as suas forças, né? Aquilo que ninguém te tira, aquilo que é seu, que são traços da sua personalidade e que estão aí ao seu dispor em todos os momentos de dificuldade, né? Então, assim, trazendo para minha história, eu fiz isso. Eu, antes de começar, antes de me lançar no empreendedorismo, nessa jornada solitária do empreendedorismo, eu tive todo esse mergulho interno, né, no meu próprio autoconhecimento, né, que eu fiz não só através de anos de terapia. Minha mãe é psicanalista, eu faço terapia desde 16 anos, como também nesse processo que eu tive com o livro, com o encontro com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que, como eu disse aqui no início, foi uma grande catarse, o maior processo de autoanálise que eu já vivenciei, foi muito potente. E aí, o que acontece? Hoje, eu ainda me deparo em vários momentos da minha trajetória com dúvidas, com incertezas, com inseguranças, né? Tem um livro que eu tô vendo que você tem aqui, que eu amo, que é da Elizabeth Gilbert, A Grande Magia. Esse eu não li ainda, tá aí pra eu ler, ainda não li. Nesse livro, ela conta que a criatividade e o medo são irmãs siamesas. Né, que toda vez que ela vai começar um novo projeto, junto com a criatividade, para empreender esse novo projeto, para realizar, para materializar no mundo concreto, vem o medo, né, como um grande sabotador, dizendo que ela não vai conseguir, que ela é autora de um livro só, que ela não vai conseguir fazer nada melhor, desiste, fica parado onde você está, nem tenta, você sabe que você não é capaz, você sabe que não vai dar certo, o melhor lugar para você é aqui, comigo, né? E que aí ela criou uma estratégia para lidar com esse medo que é inerente ao processo criativo dela, né? E a estratégia que ela criou eu achei sensacional. Ela fala pro medo o seguinte: medo, olha, eu sei que você vem, ok, eu e a criatividade a gente já entendeu, só que tem algumas regras. Você não pode sentar no banco da frente, você não pode ler o mapa e quem escolhe a playlist sou eu e a criatividade. Você não pode interferir nisso. Então senta no banco de trás e ok, pode vir. Isso é maravilhoso. Isso fala o quê? Sobre autoconhecimento. Então ela já conhece o processo criativo dela, ela já mapeou como que acontece, ela sabe que o medo vem junto e ela já criou uma estratégia para lidar com aquele medo, para responder à altura aquela voz interna do sabotador. E no processo de ser líder dentro de uma empresa ou de empreender coisas importantes,
É crucial a gente também conhecer nossos fantasmas. Eu mesma sei também que toda vez que eu vou começar um novo projeto, junto com isso eu me sinto exatamente como ela, entendeu? Parece que eu estou despida. Todas as minhas inseguranças retornam para me assombrar, né? E é nesse momento que a gente tem que aprender a ir com medo, mas a gente só é capaz de ir com medo e de liderar a nossa própria vida e liderar outras pessoas se a gente já sabe como a nossa mente funciona, se a gente já sabe responder essas vozes internas dos sabotadores e se a gente já reconhece as nossas fortalezas, né? Para ser capaz de fracassar e levantar, dar a volta por cima e sacudir a poeira. Maravilha, esse medo do fracasso, acho que é um grande fantasma para quem empreende assim. E uma vez que o fracasso é experienciado também na pele, ele deixa de ser tão assustador. Então, em próximas jornadas, em próximas empreitadas, assim, ele já não tem a mesma força do que da primeira vez. Não sei se isso faz sentido pra você também, mas... Claro, a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai encontrando respostas, né, para as nossas angústias. Então, sim, isso é super pertinente. E uma coisa que eu li ontem, inclusive no Instagram, que fala assim, se der errado, né? Acho que é muito, e se der errado, e se não der certo, se eu fracassar... Tente outra vez. E se eu der errado? E se der errado, não vai mudar muita coisa. Mas se der certo, pode mudar muita coisa. Né? De sentimento de realização, de capacidade de se conectar com pessoas, com lugares, com experiências muito engrandecedoras. Então é isso, se der errado você vai perder muita coisa, mas se der certo, uau! A primeira coisa que eu acho que a gente tem que aceitar o erro como parte de qualquer empreitada da vida. O erro é inerente inclusive ao aprendizado. Então a gente só aprende quando a gente erra. Né? O desenvolvimento de resiliência e de perseverança está muito conectado às nossas tentativas que dão errado. Como que a gente desenvolve perseverança? Tentando, errando e quando a gente erra, fazendo uma conversa positiva com si mesmo, né? Do tipo, ok, o que eu posso aprender com isso? Né? O que eu posso fazer de diferente agora que eu sei que isso aqui não deu certo? Né? Então, assim, aceita o erro como fazendo parte de qualquer jornada humana. Porque uma criança, quando tá na escola e tá aprendendo as coisas, ninguém ataca uma criança se ela errar. Realmente você compreende como parte do processo. E por que depois que a gente cresce e vira adulto, isso vira um monstro? E se eu errar? Acho que tá muito conectado também a questão da autoestima feminina e do perfeccionismo. Né? Então, eu acho que assim, o Tal Ben-Shahar, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é a permissão para ser humano. A gente precisa, nós mulheres, nos darmos essa permissão. Então, tanto para ser uma boa líder de si, né, ou de equipe, a gente precisa se dar a permissão para ser humano. E ao se dar essa permissão para ser humano, você permite ao outro também. Você permite ao outro errar. E quando você tem um ambiente em que o erro é permitido, você tem um ambiente o quê? Seguro. Você tem segurança psicológica. E aí você pode o quê? Você pode se arriscar, você pode ousar mais, você pode ser você e você pode se permitir errar, porque tá tudo bem, tá tudo certo, né? E aí uma outra elemento que é estudado pelo Cameron King, que trabalha muito com a liderança positiva, eu falei já dois, né? Eu falei gratidão e compaixão. E a compaixão, ela é também é possível se desenvolver a compaixão e é algo super importante para essa liderança positiva, feminina, né? E então a gente precisa desenvolver a autocompaixão para a gente se tratar melhor, para a gente se permitir ser humano, né? E ao fazer isso, a gente também permite aos outros. E aí você cria esse ambiente de segurança psicológica, onde o erro é permitido. E quando a gente se permite errar, a gente também aumenta as nossas chances de acerto, né? E de aprendizado. Tô quase aqui, amém! Maravilha essa fala, assim. A sensibilidade feminina realmente ela é muito poderosa, transformadora, cativante, inspiradora, acolhedora.
E a compaixão também não é... Acho que existe, vou falar, né? A gente confunde compaixão com dó, com piedade. Acho que existe um pouco desse... Não, compaixão não é pena. Não tem nada a ver com pena. Não é olhar para o outro e falar, tadinho, coitado, como ele sofre. Não, é olhar para o outro e reconhecer no outro a dor, também. O sofrimento. E aí, nesse momento que você é capaz de reconhecer o sofrimento do outro, você se conecta com ele exatamente pelo que você acabou de falar, a humanidade compartilhada. Você percebe, ele sofre assim como eu, assim como todas as pessoas do mundo. Isso é esse reconhecimento dessa humanidade compartilhada. A dor é inerente ao processo humano. Todos nós sabemos que vamos viver momentos de dor, de perda, né? Assim como vivemos também momentos de cura, de beleza, de felicidade, inerente à jornada. Nesse momento que damos as mãos e fala, vamos, né? Vamos juntos, estamos juntos mesmo. Exatamente. Estamos juntas. E não por acaso o Cameron King colocou isso fazendo parte desse construto da liderança positiva, né? Então ele coloca a compaixão como uma habilidade a ser desenvolvida para essa liderança positiva, né? Porque você se conectar, você perceber a dor do outro, você reconhecer a sua humanidade, a humanidade do outro, isso cria esse ambiente de segurança psicológica que é tão crucial para o bem-estar de uma equipe. E falando do bem-estar, uma coisa que me marcou muito na minha jornada do empreendedorismo também, como eu estudei economia e eu me conectei com as ODS, e aí parecia tudo muito global, muito gigante, ou que só as empresas grandes olham para isso, e aí eu ficava muito e eu como pessoa, me achando muito pequena, muito distante, não tinha vontade nenhuma de trabalhar em empresa, então eu ficava, como que eu vou viver esses ODS no meu trabalho se eu não vou trabalhar numa empresa? E aí eu tenho o terceiro ODS, que é saúde e bem-estar. E aí, como eu já trabalhava com workshops, com vivências, assim, não só para mulheres naquela época, mas para o público geral, e aí eu me conectei, me apeguei com essa ODS de saúde e bem-estar, e eu vi nela uma coisa muito específica, que é como que cada indivíduo tem esse poder de contribuir com os objetivos do desenvolvimento sustentável na sua própria individualidade, né? Claro, também tem N outras oportunidades de se envolver com outros projetos, mas falando simplesmente no seu ser humano e cuidando da sua saúde e bem-estar, você pode inspirar ali a sua família, seu ambiente, suas amizades, e compartilhar também os ensinamentos que você tem através disso, e realmente um trabalho de formiguinha, ele pode ser muito impactante. Então queria que você deixasse uma dica assim para uma pessoa que ainda não está nada conectada com isso, que quer começar. Fala, nossa, vou começar a estudar essa tal da felicidade. Nós temos um podcast, para quem tá conhecendo agora a Ju, ela tem um podcast que chama Felicidade Se Aprende. Então, para quem quer começar agora a aprender sobre isso, por onde começar? Eu acho que um bom começo é usar os modelos de felicidade, né? Então, existem muitos modelos de felicidade que são estudados hoje, mas da psicologia positiva, eu indico 2. Eu já falei aqui do Inspire, que é um modelo desenvolvido pelo Tal Ben-Shahar e pela Megan McDowell, para o Hoban Institute, e eu também indico e trabalho muito com PERMA, que é um modelo de bem-estar criado pelo Dr. Martin Seligman, considerado o pai da psicologia positiva. O Tal Ben-Shahar tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a felicidade não pode ser encontrada em linha reta, né? Então não depende só da gente querer ser feliz. Inclusive tem o paradoxo da felicidade, que dizem que quanto mais você busca a felicidade, talvez mais distante às vezes ela fique de você, né? E a psicologia positiva, ela nos apresenta estratégias muito concretas, muito práticas, muito simples e fáceis para a gente buscar essa felicidade de uma forma
fragmentada no sentido de dividir para conquistar, entendeu? Então, os modelos de felicidade, eles nos ensinam isso. Então, é pensar a felicidade nessas 5 dimensões da vida. Isso seria dividir para conquistar, né? Porque só a felicidade também é algo, às vezes, tão abstrato que fica difícil da gente mensurar, né? Então, todo mundo quer ser mais feliz, todo mundo busca a felicidade essa busca, ela faz parte, ela é inerente à natureza humana, né? Mas muitas vezes a gente busca a felicidade nos lugares errados e eu sinto que as pessoas às vezes não têm muita ideia do como ser mais feliz. E aí eu acho que esses modelos de felicidade, eles são um ótimo experimento, uma ótima indicação sobre o como. Eles nos mostram o caminho. Então, quer ser mais feliz? Trabalha os 5 elementos do PERMA. Quais são? Emoções positivas, né? Todas as pesquisas da psicologia positiva mostram que a gente precisa experimentar emoções positivas para elevar o bem-estar, para ter essa sensação de satisfação com a vida, e isso está muito ligado ao que? Ao prazer. Então, o prazer é importante para a experiência de felicidade. A ausência de prazer, né, é uma doença, depressão, por exemplo, né? Quem não tem prazer em nada, quem não vê prazer em nada, quem não consegue ter nenhum tipo de motivação para nada, não tá bem, né? Então o prazer, ele realmente é importante. O estudo da psicologia positiva, ele é transdisciplinar, então ele está muito conectado também à filosofia. A gente pode dizer que a base epistemológica da psicologia positiva é aristotélica, porque o Seligman bebeu muito na fonte de Aristóteles. Então, na filosofia grega, a gente tem a vertente do hedonismo, que seria essa busca pelo prazer, né? E a gente tem também a eudaimonia, que seria a busca pelo propósito. E nesse modelo de felicidade, tanto do Seligman quanto do Holbein, a gente encontra os dois, né? Do Holbein você tem o emocional, que traz essa experiência das emoções positivas, mas também uma aceitação e um reconhecimento de que todas as emoções importam, né? Não existe maniqueísmo nas emoções, então não existe emoção boa ou emoção ruim, né? Mas sim a importância do reconhecimento com honestidade sobre o que você está sentindo, e as emoções nos colocam em ação. Mas a gente sabe também com estudos da psicologia positiva que deve haver uma proporção entre a vivência de emoções negativas e a vivência de emoções positivas, e que isso é importante para esse balanço, desse equilíbrio para a felicidade, né? Então, as emoções positivas estão presentes nesse modelo de felicidade e também no do Holbein. Aí você tem o sentido no modelo do PERMA, do Dr. Martin Seligman, que tem a ver com essa percepção da felicidade mais cognitiva. Então, o prazer seria uma percepção mais afetiva, que trata das nossas emoções. Sensorial. E a capacidade de atribuir sentido seria essa visão mais cognitiva, que tem a ver lá com os antigos filósofos, com essa busca do homem pelo sentido, né? Que seria chamado de eudaimonia. Então, isso também está presente no modelo de felicidade do Holbein, é a primeira dimensão, a dimensão espiritual. O modelo do Holbein é um pouco mais holístico, né? E ele traz 2 princípios para cada uma dessas dimensões. No espiritual, você tem, eu sou capaz de atribuir, eu levo uma vida de propósito e eu vivo com atenção plena, né? Então, ele já traz também um olhar para esse estar atento, estar presente, né? E até para as práticas de mindfulness. E no PERMA você tem também a realização como algo muito irrelevante para a felicidade. O Seligman vai dizer que não existe felicidade sem ação, não existe felicidade sem realização, e quem diz que felicidade é ação é Aristóteles. Inclusive, ontem eu fiz uma postagem sobre realização no meu perfil, onde eu trago exatamente algumas dessas frases e essa relação entre felicidade e realização. A realização é o último elemento do PERMA, e aí entre emoções positivas e realização você vai ter o engajamento, que não existe sem o reconhecimento das forças e virtudes, né? Então, 2 elementos cruciais para uma vida de engajamento: reconhecer suas forças e o estado de flow, que é um estado também muito benéfico para o bem-estar, né? A gente entra em flow quando a gente está fazendo algo que é importante para a gente, que tem um sentido, e esse algo geralmente está ligado a uma atividade que tem um equilíbrio entre nível de desafio e nível de competência, e você precisa lançar mão de todas as suas forças para conseguir
realizar essa atividade. E ao fazer isso, você entra em fusão com essa atividade, como se você e a atividade fossem uma coisa só e você perde a noção de tempo. E esse é um estado benéfico de bem-estar. Depois você tem os relacionamentos positivos, né? E aí você também vai ter no Inspire o relacional, a dimensão relacional, né? Em 2 princípios. Então, como anda a tua relação consigo mesmo e como anda a tua relação com os outros, né? Várias pesquisas nesse campo mostram que as relações saudáveis são grandes preditores dessa felicidade, então estão presentes aí nos 2 modelos de felicidade. E depois de engajamento e relações positivas, no PERMA você vai ter o meaning, que é o sentido, a capacidade de atribuir sentido às situações da sua vida, e por último a realização, que nós já falamos. Então, resumindo, o PERMA é Positive Emotions, emoções positivas, engajamento, R, relações, o M, meaning, que é sentido, e o A, realização. Achievements. Então esse é o modelo PERMA. Agora, se despedindo aqui um pouco das pesquisas científicas também, trazendo um pouco na prática, pra gente ir encerrando o nosso episódio hoje. A Juliana veio aqui hoje gravar e ela me trouxe um diário da gratidão, que é um exercício aí já, né, na prática. Sim. De cultivar, né, o bem-estar, a felicidade. Então eu vou propor um exercício aqui agora pra gente, somente com as coisas ao nosso redor aqui desse momento presente mesmo, da gente fazer 3 motivos para agradecer. E sugiro que você que estiver escutando também agora, olhe para o seu redor ou para dentro, o que tiver ao seu alcance nesse momento presente e faça suas 3 motivos para agradecer. Ju? Eu tenho vários. Estar aqui, né? Acho que esse convite é um convite que eu agradeço muito. Eu sempre fico muito feliz por ter a oportunidade de levar o meu trabalho e essas descobertas desse movimento científico para mais pessoas, algo que me deixa muito feliz. Então, obrigada, Amanda, por me proporcionar esse momento. Outro motivo, eu estou recebendo a minha família que mora aqui, então combinei um momento de lazer, né, e de relacionamentos positivos, de me conectar com a minha família, e trouxe eles no Museu do Ipiranga, que é aqui pertinho de onde a gente está gravando. Então estou tendo essa oportunidade de viver esse dia ao lado dessas pessoas que eu amo e que tem muito sentido para mim. E ao mesmo tempo viver o meu propósito, né? E hoje ainda por cima é aniversário do meu marido. E à noite vai ter comemoração, então só gratidão. Só gratidão. Eu vou agradecer o meu companheiro amado aqui também, que tá aqui gravando com a gente. Então, obrigada. Agradecer meu filhote que ficou dormindo quietinho enquanto a gente grava aqui. E agradecer essa limonada gostosa que eu tô tomando agora, nesse dia que tá muito quente. E pra gente finalizar, Ju, quero que você convide aí quem estiver ouvindo, né? A Ju tá com um programa aberto agora do trabalho que ela faz, então fala um pouquinho do seu trabalho, deixar seus contatos, seu Instagram. Obrigada, Amanda. Então, gente, eu espero vocês na minha casa virtual, né? A rede social do meu Instagram, @julianacarneiro.felicidade. Eu tô com o mesmo nome no LinkedIn. E no YouTube também é Juliana Carneiro. No YouTube, toda semana eu tô apresentando uma história do livro Mulheres Correm com os Lobos, né? De uma forma bem prática, sobre o que essa história quer nos mostrar, como é que você usa essa história a favor da sua felicidade, do seu bem-estar, do seu desenvolvimento feminino, né? Para liderar a si mesma, né? Que eu acho que esse é o grande primeiro passo para qualquer mulher, para qualquer pessoa, liderar a si mesma, para depois liderar os outros. E eu tô com as inscrições abertas para o Círculo de Sabedoria Feminina, histórias, encontros e práticas para fortalecer o caráter. É totalmente inspirado no livro Mulheres Correm com os Lobos. São 10 encontros ao vivo que ficam gravados e são disponíveis na plataforma de ensino. São ao vivo pelo Zoom. E são 10 histórias que eu escolhi desse livro que eu considero muito potentes e muito importantes
para esse desenvolvimento feminino, para que a mulher assuma as rédeas da própria vida, seja protagonista da sua história, com assertividade, com autenticidade, com liderança. Então esse é o convite, quem sentiu o chamado de estudar, de aprender sobre essas histórias e de, junto com elas, aprender estratégias da psicologia positiva para elevar o seu bem-estar e viver uma vida mais plena e feliz, eu vou ficar muito feliz de poder apoiar vocês nessa jornada de autoconhecimento e fortalecimento feminino, que é o Círculo de Sabedoria Feminina. Perfeito, Juliana, muito obrigada pelo convite, por esse trabalho com você. Obrigada por ter aceitado também o meu convite de estar aqui. Foi muito gostoso bater esse papo com você. E nos vemos numa próxima. Mulheres, espero que tenham aprendido bastante também com esse episódio. E hasta la vista. Um beijo, animalescas!